Matéria do blog da Verdade. Site Teologia com Qualidade. Quem o Filho liberta, de fato é livre? O que significa ter liberdade em Cristo? A princípio, em João 8,36, Jesus faz uma maravilhosa declaração de vitória. Ele diz: portanto, se o Filho os liberta, vocês de fato serão livres. Assim sendo, estas são palavras poderosas e encorajadoras. E logo de cara, eu quero lhe parabenizar, porque você é livre. No entanto, você já teve tempo para considerar do que é estar livre? Nesse sentido, se você olhar para o grego, descobrirá que a palavra livre pode significar libertar ou isentar de responsabilidade. Em outras palavras, isso significa que esse versículo pode ler quem o Filho libera ou isenta de responsabilidade. Mas, será realmente liberado e isento de responsabilidade? De fato, por causa dessa definição, quando você considera esse versículo em um contexto completo, há duas conclusões que eu quero que você considere. Em primeiro lugar, as coisas que Cristo o libertou. Em segundo lugar, as coisas para as quais Cristo o libertou. Hoje, vamos considerar os dois lados da moeda, porque eles são críticos para viver a vida plena e abundante que Cristo deseja que você viva. De que Cristo, o Filho de Deus, te libertou? Da escravidão do pecado, o nosso cativeiro. Para que algo ou alguém seja libertado, de fato, é necessário em primeiro lugar que você ou alguém seja preso, visto que a própria definição de cativo é aquele que está confinado. Em outras palavras, isso é exatamente o que éramos. Uma vez que você e eu éramos prisioneiros mantidos sob a escravidão do pecado, de tal maneira fomos mantidos em cativeiro pelos impulsos do pecado. Nesse sentido, nós éramos escravos dos instintos do pecado. E não somente isso, mas não tínhamos poder de superar a influência do pecado, já que o pecado era o nosso governante e, além disso, ele nos mantinha em cativeiro. Dessa maneira, isso não significa que você estava vivendo um estilo de vida selvagem, embora pudesse. Por conseguinte, isso simplesmente significa que a principal autoridade em sua vida era a sua natureza pecaminosa, ou seja, estávamos no controle. Em Romanos 6, Paulo se refere ao pecado como seu mestre. No entanto, quando você nasceu de novo, algo bonito aconteceu. Você ganhou um novo mestre. Nesse inteirinho, Deus lhe deu uma nova natureza. E o mais importante, encheu você com o Espírito Santo. E agora você não está mais sob o controle da sua natureza pecaminosa. Com toda certeza, você foi libertado. Paulo resume bem em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o meu Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Porque o Espírito Santo vive em você, você é livre. A penalidade do pecado. A penalidade do pecado em sua eternidade. Romanos 6,23 nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dessa maneira, vamos ser sinceros aqui. Fora de Cristo, todos nós tivemos uma sentença de morte eterna. Sem dúvida, é isso mesmo. Você e eu estávamos no corredor da morte. Talvez, provavelmente, você pode não ter entendido a gravidade, mas é onde estávamos. Destino sem Cristo.
Infelizmente, hoje muitas pessoas ainda não entendem isso. Por consequência do nosso pecado, você e eu estávamos em um caminho para ser eternamente separados da própria presença de Deus. Todavia, esta foi a penalidade eterna ou a responsabilidade do nosso pecado. Destino com Cristo. Felizmente, a história não termina aí. Paulo declara aqui que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Bem como, quando Jesus te libertou, ele tirou sua sentença de morte. Em outras palavras, a penalidade que você merecia foi removida. E agora você tem a vida eterna. Jesus, o Cristo ressurreto, literalmente mudou o seu destino. Portanto, hoje você pode se alegrar, porque se você tem Cristo, então você tem a vida eterna. Você não precisa mais pagar a penalidade pelo seu pecado e nunca se separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Culpa e vergonha do pecado é a nossa vitalidade. Em primeiro lugar, você já experimentou o sentido da culpa? Em segundo lugar, você já sentiu vergonha pelas coisas que fez no passado? Em terceiro lugar, você já se arrependeu, mas sentiu que precisava se arrepender novamente, porque se sente tão mal que deseja ter certeza de que Deus realmente o perdoou? De certo, todos nós fizemos já coisas das quais nos envergonhamos. Coisas que desejamos poder recuperar e nunca mais fazer. Todos nós temos a capacidade de reviver nossos momentos ruins, questionando por que fizemos isso. Eu sei que já fiz isso inúmeras vezes. No entanto, quando você faz isso, tudo que faz é criar culpa e vergonha. Isso pode assombrá-lo e prejudicá-lo, diminuindo sua capacidade de viver e de se desenvolver, que é a sua vitalidade. De fato, essa é uma das maiores armas do nosso inimigo Satanás. Encorajá-lo a olhar para trás nos momentos vergonhosos do seu passado. Dessa forma, ao fazê-lo, você pode ser dominado pela culpa, vergonha e condenação. Isso acabará com a sua alegria, roubará sua paz e destruirá sua vitalidade. Boas novas para você. Contudo, hoje temos boas notícias para você. Logo após aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, você está libertado. Ou seja, quando você se arrependeu sinceramente pela primeira vez, Deus o perdoou. Deus removeu esse pecado e ele não se lembra mais desse pecado. Deus nunca voltará a falar e de maneira idêntica você também não deveria. No entanto, o perdão não se trata apenas de lidar com o pecado, mas também da sua vergonha. Com toda certeza, Cristo não perdoa apenas os pecados do passado. Ele também o liberta da vergonha e da culpa do seu passado. Inegavelmente, ele tira o que limitou a sua capacidade de viver e desenvolver, que é a sua culpa e vergonha. Portanto, se você é perdoado, o perdão é completo. Pecado, vergonha, culpa, como resultado, tudo isso é tratado quando Jesus o libertou. Você não precisa mais carregar esse fardo de culpa e vergonha. Você está perdoado e verdadeiramente livre de fato. Quando você entende do que Cristo o libertou, ele define o cenário para você viver no que ele libertou. Do que Cristo me libertou? A liberdade de viver, que é a sua capacidade. De tal forma, uma das razões pelas quais é tão importante entender que você está livre da escravidão, penalidade e culpa do pecado é porque agora aumenta a sua capacidade. Acima de tudo, Jesus quer aumentar a sua capacidade de amar, de alegria, de experimentar a paz e aproveitar a vida. E não somente isso.
Jesus também quer aumentar a sua capacidade de ter relacionamento com o seu Pai Celestial. Sobretudo, isso não pode acontecer se você não estiver livre. Você não pode ter um relacionamento vibrante, vivo e amoroso com Deus, ou com qualquer outra pessoa, se estiver segurando a culpa e a vergonha do passado. Jesus disse em João 10:10, parte B: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Ademais, se você lembra no jardim quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus e sua capacidade de relacionar com Deus foi prejudicada. Quando Jesus vem e o liberta, posteriormente você não precisa mais se esconder. Agora você pode inegavelmente ter um relacionamento saudável com o Pai Celestial. E Ele realmente o incentiva. Tiago 4:8 diz: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Primordialmente, essa é a essência do que Cristo libertou você. Deus quer uma comunhão íntima com você, e a única maneira para que isso possa acontecer é Jesus libertando você. Aliás, isso permite que você construa esse relacionamento sem medo ou preocupação. Todavia, você pode entrar na presença de Deus com confiança, porque sabe que Deus o quer lá e os obstáculos foram removidos. Isso realmente é viver de graça. A liberdade de servir, que é a sua atividade. Uma das outras razões pelas quais Cristo o libertou é porque Ele tem trabalho para você. Efésios 2:10 diz: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Eventualmente, Cristo tem um plano para a sua vida. No entanto, será difícil alcançar esse plano se você estiver andando com a consciência pesada. Assim também, ao fazer isso, você está sempre tentando provar a si mesmo ou obter a aprovação de quem você está servindo. Antes de mais nada, deixe-me aliviar a carga para você hoje. Em primeiro lugar, você é salvo pela graça, isto é, pelo favor imerecido. Todavia, você vive pela graça. Deus cumprirá o seu plano em sua vida pela graça. A princípio, Cristo o libertou para que a sua atividade não saia de algum sentido de tentar obter a aprovação de Deus. Em outras palavras, sua aprovação não vem pelo que você faz, mas sim pelo que Cristo já fez. Primordialmente, quando você entende isso, você é livre para realizar o plano de Deus. Primordialmente, quando você entende isso, você é livre para realizar o plano que Deus tem para a sua vida, sem agenda, sem segundas intenções, mas com o coração motivado pelo amor por Ele. Matéria do Teologia com Qualidade. Quem o Filho liberta, de fato é livre.